Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos 10 e versículos 11. Versículo 11. Lucas, capítulo de número 2, versículo 10 e versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem ministrado sobre nós. Temos a certeza que o teu Espírito Santo continuará agindo nessa noite, continuará fazendo o que está no seu coração. Nós queremos nos abrir a ti, deixar que o Senhor ministre sobre nós, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e que sejamos, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós louvamos a ti, fale conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos nessa noite uma série de ministrações sobre o Natal, e essa série se chama Jesus, o Presente. Jesus, o Presente. E Jesus, ele sempre esteve presente. Jesus sempre fez parte da história, porque ele é o próprio Deus. E desde o início da criação de todas as coisas, até os nossos dias, até o final dos tempos, até a eternidade, Jesus sempre está presente. O Jesus que nós cremos não é um Jesus do passado, um Jesus histórico que ficou lá atrás. O Jesus que nós cremos não é um Jesus que vai agir daqui a um tempo. O Jesus que nós cremos é um Jesus presente. Jesus é presente na sua vida. Jesus é presente na sua família. Jesus é presente na igreja. Jesus está sendo exaltado nessa noite por meio dos louvores. Jesus está aqui porque Ele disse, é a promessa dEle, que Ele estaria conosco até o final dos tempos. Ele estaria com cada um de nós. Então Ele se faz presente aqui, a pessoa viva do Senhor, por meio do Espírito Santo, está conosco. E Jesus é o presente. Aí você pode dizer: pastor, mas você está falando do presente de agora, ou o senhor está falando de um presente que eu recebi? Bom, eu posso falar dos dois. Eu posso falar do Jesus que é presente hoje, mas também posso dizer e falar do Jesus que foi o presente que o Pai deu para salvar o homem perdido, o homem pecador. A ministração dessa noite, a mensagem dessa noite vai falar de Jesus, o presente da alegria. Jesus é o presente da alegria. E eu vou dizer mais: Jesus é tão presente, e Ele é tão o presente da alegria, que durante o Natal as pessoas se presenteiam, elas dão presente uns aos outros, e isso remonta ao maior dos presentes. Jesus recebeu de homens comuns, normais, um presente, quando Ele nasceu. Todo menino quer ser um homem, todo homem quer ser um rei, todo rei quer ser um Deus, mas somente Deus quis ser um menino. Todo homem, desde quando chega a um alto status, ele quer chegar num patamar de rei, mas o próprio Deus, Ele se fez homem, na pessoa de Jesus Cristo, viveu nessa terra durante 33 anos e meio, padeceu nesse lugar, sofreu nesse lugar, por amor de mim e por amor de você. O próprio Deus se tornou homem, e Ele é o presente da alegria. Por isso, quando o anjo aparece, ele não diz que era para ter medo, muito pelo contrário, ele diz: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria,
que são para todo o povo. Não era somente para uma quantidade, não seria somente para Israel, não seria somente para os sacerdotes da época, mas seria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em uma época de muitas notícias ruins, naquela época onde Israel estava sob o poder de Roma, o Império Romano comandava, naquela época onde o povo não tinha mais esperança, porque já se havia tantos e tantos anos esperando o Messias, e esse Messias nunca chegava. Havia mais de 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há uma página em branco na Bíblia Sagrada, que remonta a esse tempo onde Deus não falava. Havia cultos, havia ofertas, havia sacrifícios, mas Deus não manifestava a sua graça e o seu poder no meio do seu povo. Ter culto não significa ter presença. Nessa noite, Deus não quer apenas que nós adoremos o seu nome. Deus não quer apenas que nós celebramos a tua grandeza, a sua pessoa, mas Deus quer derramar sobre nós da sua presença, a presença viva do Espírito Santo. A presença de Deus está nesse lugar. Então nós somente não damos o culto ao Senhor, mas recebemos da tua presença, da presença dele sobre nós, para que nós possamos ser suas testemunhas aí fora. Nesse tempo de 430 anos, onde Deus não falava, ninguém poderia ouvir a voz de Deus. Os homens faziam cultos, mas Deus não se manifestava. Não havia cura, não havia milagre, não havia uma palavra. Os homens sacrificavam, mas Deus não manifestava a sua graça, o seu poder. De repente, no meio daquelas trevas, daquela situação de dificuldade, onde ninguém enxergava esperança, nessa hora, nesse momento, houve uma voz do céu que bradou: há boas novas de grande alegria. O Salvador chegou, ele chegou para transformar a história da humanidade. E as grandes novas de boa alegria também está conosco hoje. Por isso que o nosso pastor sempre fala aqui: a gente recebe, a gente celebra e a gente compartilha. A alegria não foi anunciada para sacerdotes que estavam dentro do templo. A alegria não foi transmitida primeiramente para religiosos da época. A alegria não foi transmitida para aqueles homens que estavam no templo todos os dias, servindo a Deus. Os primeiros a receberem um anúncio da alegria de o próprio Deus se tornar presente no meio dos homens foram pastores. Pastores que cuidavam de ovelhas. Homens simples do campo que eram rejeitados pelos religiosos. Esses homens que receberam essa notícia logo correram para presentear o Messias que havia chegado. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante. Aqueles pastores antes preparavam cordeiros, muitos deles preparavam cordeiros para serem sacrificados. Eles cuidavam dos cordeiros para serem sacrificados no templo. Mas chegou a hora de que eles não cuidariam dos cordeiros, mas eles reconheceriam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, em vez deles cuidarem dos cordeiros, eles deveriam se deixar ser cuidados pelo Cordeiro. Antes eles cuidavam dos cordeiros para serem sacrificados. Aquilo era uma simbologia do que Deus faria. Mas naquele momento, aqueles homens viram o próprio Cordeiro de Deus. O Deus encarnado, feito carne, e que ficou 9 meses na barriga de Maria, e havia nascido para salvar os homens do pecado e da condenação eterna. Esse Jesus que é presente hoje em nossas vidas, e que veio como presente de Deus para transformar a vida da humanidade, ele não nasceu em um palácio, ele nasceu em uma manjedoura. Em vez de músicos cantando, os anjos celebravam a alegria da chegada do rei. A chegada do Rei dos Reis foi de forma humilde, de forma simples, e de forma em que os homens muitas vezes não percebiam a sua humanidade. Jesus é simples, o Evangelho é simples,
O evangelho puro de Cristo é um evangelho simples. E Deus, Ele nos deixa a sua palavra como carta viva, como manual e como um presente, para que todos nós possamos ter acesso àquilo que Jesus é. Jesus, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Ele deu para nós a direção de como nós deveríamos ser os seus discípulos. E aqui na palavra de Deus, nós encontramos tudo que nós precisamos para encontrar um lugar próximo daquilo que Deus deseja. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a carta viva de amor, de um Deus amoroso que ama um homem pecador que vivia distante da sua pessoa. Esse Jesus que é o presente da alegria, Ele transforma a vida de homens e mulheres. Ele pega homens que muitas vezes estavam distantes da vontade de Deus, e por meio da sua vontade Ele traz esses homens para perto de si, e começa a transformar as suas vidas. Uma coisa é você antes de Jesus, outra coisa é você depois de Jesus. Jesus não somente mudou a história para antes de Cristo e depois de Cristo, mas também Jesus mudou a nossa vida para antes de Jesus e depois de Jesus. Quem recebe Jesus, recebe a alegria de Deus em suas vidas. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos tudo. Tudo que nós precisamos está no nome de Jesus. A salvação está no nome de Jesus, a cura está no nome de Jesus, a libertação está no nome de Jesus, a restauração está no nome de Jesus. Jesus continua curando cegos, Jesus continua transformando vida de homens e mulheres perdidos, Jesus continua trazendo para perto de si pecadores que estavam longe de si, porque Jesus ama o homem e quer trazê-lo para perto. Tudo o que nós precisamos está no nome de Jesus. O homem procura as coisas aí fora para preencher o vazio que somente Jesus pode preencher. Somente Jesus pode dar uma alegria para você que é eterna. E a alegria de Deus nos faz viver por meio da sua obediência. Primeiro tópico dessa mensagem de hoje é que quem recebe Jesus como presente da alegria, recebe a alegria que está em Jesus. Você tem a oportunidade de todos os dias receber a alegria que está em Jesus. João capítulo 15, versículo 11 diz: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A palavra do Senhor é para que haja alegria em nós, mas que essa alegria seja completa. A renúncia ao mundo não é por dor. Nós não deixamos de amar o mundo quando nós temos uma experiência com Jesus e isso nos traz dor. Não. Nós deixamos de amar o mundo porque nós encontramos a alegria que nos faz viver o melhor. Então, quando eu não quero o mundo, eu não quero viver no pecado, eu não quero viver uma vida longe da presença de Deus, não é porque eu vou sentir dor por conta disso, mas é porque Jesus é melhor. O que eu tenho em Jesus é melhor. O que eu tenho em Jesus não me faz querer viver no pecado. O que eu tenho em Jesus não faz me querer viver no meio da contenda, da briga, da discussão. Porque o que eu tenho em Jesus é suficiente, me traz alegria, me traz amor. E eu posso renunciar ao mundo, porque o mundo não me traz alegria, mas Jesus me traz alegria. Quando eu canto louvores a Deus, isso me traz alegria, isso me faz estar alegre. Então quando eu estou cantando, santo, santo, santo é o Senhor, quando eu canto que grande é o Senhor, quando eu falo que Jesus está aqui, que a presença dEle está aqui, que Ele é o centro de nossas vidas, é porque o mundo não faz sentido para mim, o mundo não faz sentido para você. Deus não te chamou para viver uma vida de sofrimento no mundo, porque a alegria de Jesus é melhor. A alegria de Jesus é muito melhor. Quem experimenta a alegria de Jesus não quer saber do mundo, porque a alegria de Cristo é melhor do que a alegria do mundo. A alegria do mundo passa, mas a alegria de Cristo permanece eternamente. As pessoas se perdem no meio desse mundo, no meio das contendas da vida, se perdem no meio de tantas e tantas emoções,
porque elas ainda não experimentaram a alegria de Jesus. Quando nós experimentamos a alegria de Jesus, nós passamos a experimentar tudo que há nele, e essa alegria é uma alegria completa. Veja bem, certa vez um homem recebeu, depois de ser curado, junto com outros 9 leprosos, ele resolveu voltar para agradecer Jesus, porque a alegria dele não era apenas ser curado, a alegria dele era ser salvo. Aquele homem leproso voltou, e quando ele volta, Jesus fala para ele: você não é apenas curado, a tua fé salvou você. Ou seja, ele recebeu a alegria da salvação, ou seja, ele recebeu a alegria da vida eterna. Tem gente que experimenta a alegria desse mundo e acha que esse mundo aqui é o suficiente. É porque ainda não conhece a alegria do céu. A alegria do céu é uma alegria que não traz dor, não traz choro, não traz lágrima. O céu nos traz uma alegria eterna, um gozo eterno. A alegria como de um homem chamado Bartimeu, que gritava pedindo para ser curado da sua cegueira. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandavam ele se calar: fica quieto aí, ele já está indo embora, ele não está vendo você. Mas ele não parou, ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E talvez você chegou aqui nessa noite precisando gritar pela presença de Jesus, dizer: Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aquele homem, quando ele encontra com Jesus, Jesus manda chamá-lo, e ele encontra com Jesus, Jesus fala para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E Jesus cura aquele homem, e ele experimenta a alegria da cura. A alegria da cura que transforma a vida daquele cego, que sai saltitando de alegria por ter sido curado por Jesus, e por voltar a enxergar. É interessante como a alegria de Jesus transforma ambientes. Jesus, certa vez passando por um certo lugar, viu um homem sobre uma árvore chamado Zaqueu. E Jesus foi para a casa dele. E naquele lugar, aquele homem experimentou a alegria da transformação. Ele havia, como cobrador de impostos, feito com que muitos pagassem acima do valor que deveriam pagar. Mas de repente, ele teve um encontro com esse Jesus que é presente. E quando ele encontrou com Jesus, o presente da alegria, ele disse: se eu defraudei, se eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais do que aquilo que eu fiz. E Jesus respondeu: hoje chegou salvação nessa casa. Ou seja, a experiência com Jesus traz transformação no ambiente de casa, no ambiente de família. Essa alegria que também João, o apóstolo, recebeu, ao se inclinar diante de Jesus, e colocar sua cabeça nos ombros de Jesus, e receber a alegria da intimidade. Tem muita gente aqui nessa noite que precisa da alegria da salvação. Outros precisam da alegria da cura. Outros precisam da alegria da transformação. Mas muitos podem desfrutar da alegria da intimidade. Aquele momento a sós com Jesus. Aquele momento na madrugada. Aquele momento que está só você e Ele. E você pode falar das suas dores e ouvir o que Jesus tem para você. A alegria da intimidade. Mas também existe alguns que precisam ter de volta a alegria da vida. Lázaro havia estado morto 4 dias. E de repente chegou Jesus, o seu fiel amigo. E Jesus disse: pode tirar a pedra, que ele vai levantar daí. Ele não está morto, só dorme. E Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. E naquele momento aquele homem sai para fora e começa de novo um estado de vida. Muitos de nós passamos por experiências aonde todas as vezes que fala de vida, a gente pensa na alegria dos outros, não na nossa própria alegria. Pensa que o milagre só acontece na vida do vizinho, na vida do irmão que está na igreja, na célula do outro irmão, nunca acontece na sua vida.
Mas nessa noite eu quero te lembrar que o Jesus que fez o milagre na vida de Lázaro é o mesmo Jesus que pode fazer um milagre na sua vida. É o mesmo Jesus que pode alcançar a sua casa. É o mesmo Jesus que está vivo eternamente, reinando no século dos séculos. E vai ter poder para transformar aquilo que é necessário sobre a sua vida. Jesus continua sendo o centro. E mesmo quando as pessoas estão à beira da morte, próximo de entregar a sua vida e não ter mais retorno e acabar. Na cruz do Calvário, Jesus estava cercado por 2 homens, 2 ladrões. Mas um recebeu o arrependimento e entendeu que Jesus era o Filho de Deus. E naquele momento Jesus falou para ele: olha, você vai estar comigo no paraíso. Ele recebeu a alegria do paraíso. Então, quando Jesus chega no ambiente, ele, como presente, ele transforma todas as coisas. Toda a alegria que está em Jesus passa a ser a sua alegria. Muitas vezes nós chegamos na igreja tristes, angustiados, muitas vezes desanimados, mas quando nós experimentamos a alegria do Senhor, tudo se transforma. Nessa noite você tem que se sentir privilegiado, porque você pode experimentar a alegria que está em Jesus Cristo. Essa alegria que transformou a minha vida, também é a alegria que transformou a sua vida. E se você está aqui nessa noite, mas ainda não recebeu essa alegria dentro de você, Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer entrar de uma vez por todas na sua casa, e Ele quer fazer você experimentar todas as alegrias que há na sua pessoa. A alegria da salvação, que traz eternidade, a alegria da cura, a alegria da transformação, a alegria da intimidade, a alegria da vida, a alegria do paraíso. Quem recebe Jesus como presente da alegria, recebe a alegria completa. Recebe a alegria completa. No segundo tópico nós vamos ver o seguinte, que quem recebe Jesus como presente da alegria, ele não só tem uma alegria completa, mas ele recebe também uma experiência com Jesus a ponto de desejar que toda a sua alma seja transformada. João capítulo 16, nós já vimos algumas coisas, mas João 16, 24 diz que até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus quer levar a alegria dele em lugares da sua vida que você nunca imaginou estar alegre. E como nós recebemos a alegria completa? O nosso Deus quer nos fazer felizes em todas as áreas da nossa vida. E o interessante é que o homem, como um ser tricotômico, que tem espírito humano, alma e corpo, ele precisa ser alcançado por Deus em cada uma dessas áreas. É interessante como aqui na igreja nós recebemos isso do Senhor. Primeiro, Deus quer trabalhar no nosso espírito humano, a nossa vida humana com Ele. O Senhor quer que você tenha prazer de ir para a sua presença. Então Deus colocou algo em você que te faz querer alcançar algo que Deus quer derramar do céu sobre a sua vida. Veja bem uma coisa, é como se você tivesse o seu espírito humano pronto para receber aquilo que o Espírito de Deus quer derramar sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia em Filipenses 4, versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O Senhor quer fazer com que você viva uma vida espiritual saudável, não uma vida religiosa, mas uma vida saudável, uma vida espiritual onde você tem prazer de ir para a presença de Deus, onde você tem prazer de fazer um devocional, onde você tem prazer de vir para os cultos, onde você sente a presença de Deus em cada um dos ambientes das quais você vai e aonde Deus se manifesta. Por isso Deus quer trabalhar primeiramente em você, na sua vida espiritual. Nós precisamos ter uma vida espiritual saudável, uma vida de que nós não carregamos um peso em nós, de estar na igreja não ser um peso, mas ser um prazer, ser um tempo onde nós venhamos receber do céu aquilo que Deus quer derramar sobre nós.
Então Deus está nos chamando a ter uma vida de alegria, ser sempre alegre no Senhor, sempre de dizer que eu estou alegre em Cristo, que a alegria de Deus faz mudança em minha vida, que eu não preciso me preocupar com outras coisas que não seja a alegria do céu em mim. Aqui na igreja nós temos muitos ambientes onde a sua vida espiritual pode se tornar uma vida espiritual saudável. Mas nós não só nos preocupamos com a sua vida espiritual, nós queremos também que você tenha uma alma saudável. E a alma aqui nós falamos da mente, da vontade e da emoção do homem. Não adianta você ter uma vida espiritual saudável, tocar em Deus, ter experiências com o Espírito Santo, mas a sua alma está cheia de trauma, está cheia de problema. E você muitas vezes não consegue acessar certos lugares porque a sua alma está doente. É a mente cansada, é a mente ansiosa, é a mente com depressão, é problemas emocionais que muitas vezes faz você tentar ir a certo lugar com Deus, mas não conseguir. Deus quer trabalhar na sua alma. A nossa alma precisa receber a alegria de Deus. E quando a nossa alma é inundada pela alegria do céu, quando a nossa alma é inundada pela alegria de Jesus Cristo, nós não preocupamos com outras coisas a não ser estar na sua graça e na sua presença. Quando eu recebo cura na minha alma, e aqui nós temos o despertar, nós temos ferramentas que Deus nos dá para podermos trabalhar as nossas emoções. Então uma mente cansada é uma mente que não vai conseguir chegar onde precisa chegar. Uma mente que está preocupada com tantas coisas é uma mente que não vai conseguir acessar aquilo que precisa acessar. E por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para acalmar o seu coração, para você não ter medo. Jesus continua presente, Ele continua cuidando de você, nada está fora do controle dEle, Ele continua com a sua vida nas suas mãos. Não se preocupe com o final do ano, porque o Senhor está cuidando de você, Ele continua cuidando da sua família, Ele continua cuidando da sua empresa, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que a economia do país seja contra, mesmo que as palavras sejam negativas. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de alegria. A alegria do céu vai inundar o seu coração, e você vai ver que Jesus é suficiente. Não se preocupa, Deus quer acalmar você para um novo ano. Nós às vezes queremos passar por cima de tempos onde Deus precisa trabalhar em nós certas coisas importantes da nossa vida. Salmo 35:9 diz: então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Você pode comigo ler esse versículo, por favor? Então glória a Deus. Você vai achar alegria em Jesus, mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da tempestade. Às vezes nós passamos por tempestades na vida que nós não entendemos. Nós estamos dentro do barco, é o vento contrário, são as ondas que batem no barco para tentar derrubar a gente. A gente começa a olhar para o céu e não vê as estrelas, não vê a clareza do dia. A gente só vê nuvens cinzentas, tempestades, trovões, raios. Parece que nada vai dar certo. Mas é nessa hora que você está no meio da tempestade que você tem que se lembrar de olhar para a popa do barco. Olhe para a popa do barco. Os discípulos, quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, a tempestade estava tão grande na vida deles. E aí aquele vento forte, eles pensavam que iam morrer, e Jesus estava dormindo na popa do barco. Quando Jesus levanta, Ele acalma a tempestade e fala para eles: olha, vocês não têm fé não? Até quando? Vocês vão ficar sendo tímidos? E Jesus quer colocar em você essa coragem, de no meio da luta, no meio da batalha, você lembrar que tem um Deus que cuida de você, que o Senhor não abandonou você, que Ele continua cuidando da sua vida. Mas aqui a gente não se preocupa apenas em cuidar do nosso espiritual, da nossa alma, mas também de cuidar do nosso corpo.
Provérbios 17:22 diz que o coração bem disposto é remédio suficiente, é eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Jesus, como presente da alegria, pode te dar prazer de você cuidar de si mesmo. E nós estamos chegando no final do ano, e é um tempo que às vezes a gente tem que parar um pouco e fazer um check-up de como foi o nosso ano. Como que ficou a nossa saúde espiritual durante esse ano? Como ficou a minha saúde emocional? E também como ficou a minha saúde física? Tira um tempo para ir no médico. Tire um tempo para ver como está o seu coração, como está a sua saúde. Faça alguma coisa para que você possa começar o ano de 2025 de uma forma saudável. Por ser Jesus presente em nossa vida, muitas vezes a gente pensa que Ele só vai dar dicas para nós, ou só vai falar para nós de coisas que nós pensamos ser espirituais. E quando fala da nossa saúde física, nós pensamos que é coisa natural. Não, isso aqui é um corpo, isso aqui vai ficar. Mas se você não estiver bem fisicamente, com saúde para seguir, você vai adoecer no meio do caminho. Então precisa se cuidar. Meu Deus, isso não estava na mensagem. Mas eu sinto que eu devo falar isso para os irmãos e falar isso para mim também. Nós precisamos nos cuidar para vivermos um ano que vem, um ano cheio de saúde. Cheio de saúde em Jesus Cristo. Porque Jesus, como presente da alegria, quer fazer a sua alegria completa em você. E aqui eu enumerei algumas coisas que Jesus quer fazer na sua vida, na minha vida, por conta da alegria que Ele transmite a nós. A alegria de Jesus tira da minha boca e da sua boca a murmuração e traz a gratidão. A alegria de Jesus tira a fofoca e traz as palavras de bênção. A alegria de Jesus tira a religião e traz a espiritualidade. A alegria de Jesus tira o legalismo e traz a Bíblia. A alegria de Jesus tira a culpa e me faz assumir minhas responsabilidades e não culpar o outro por aquilo que é culpa minha. A alegria de Jesus tira a mentira e traz a verdade. A alegria de Jesus tira o orgulho e traz a humildade. A alegria de Jesus tira o peso e traz a vida leve, uma vida que sorri, uma vida que celebra, uma vida que compartilha. Quantas alegrias nós tivemos nesse ano e precisamos compartilhar uns com os outros. Aprenda a sorrir mais, aprenda a estar mais alegre, aprenda a desfrutar da alegria que vem do céu. A alegria de Jesus nos inspira, a alegria de Jesus nos ensina. Jesus nos faz, antes de dar uma opinião, perguntar. Jesus nos ajuda a substituir o eu não concordo pelo eu oro. Às vezes nós ficamos com tantas opiniões, que nós nem perguntamos o porquê que aquilo está acontecendo. E além disso, nós colocamos essa palavra sempre no nosso vocabulário. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo. Se você não concorda, ora. Não tem ferramenta melhor para você fazer do que orar. E quem tem a alegria de Deus na sua vida, em vez de ficar olhando para o não concordo, ele olha para o eu oro. Jesus nos ajuda a amar a igreja com o amor dele. Jesus nos faz estar posicionado. Jesus nos tira um olhar de vítima e nos faz ver a vida com um olhar de propósito. Nada que aconteceu na sua vida esse ano, que foi uma dificuldade para você, foi em vão. Tudo é porque Deus está alinhando o seu propósito. Está alinhando aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Jesus tira a avareza e traz a generosidade. Jesus nos faz honrar as pessoas de perto e de longe. Nos faz usar os fracassos como degraus e vitórias como impulso. Jesus nos faz ajudar a família a ser um pouco melhor. E nesse final do ano eu quero te lembrar que o mês de dezembro passa rapidinho. E no final do mês de dezembro muitas famílias vão dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, celebrar. Mas depois vão passar durante 6, 7 meses sem sequer mandar uma mensagem para dizer: eu amo você, você faz parte da minha história. Que o mês de dezembro não seja apenas uma eventualidade, não seja apenas uma data, mas que o mês de dezembro seja uma prática na sua vida. Que você possa fazer da sua família esse ano uma família melhor,
as suas atitudes no Natal sejam atitudes melhores, que as atitudes do final do ano sejam só o preparo para o ano que vem. Jesus não expõe, Jesus protege, Jesus traz perdão para quem confessa e deixa o pecado. Jesus nos ensina a não dividir no reino, mas multiplicar. Jesus nos leva a não criticar, mas aplaudir boas ações. E se nós não aplaudimos, nós respeitamos. Há lugares que nós vamos, que nós vemos que as pessoas têm boas ações. E nós devemos aprender, devemos olhar com um olhar de gratidão ao Senhor. Jesus nos ensina a viver uma vida de piedade e santidade. Jesus nos leva a fugir dos difamadores e procurar os abençoadores. Jesus nos ensina a perdoar, e qualquer que seja a questão, perdoar. Quem tem Jesus como presente da alegria não consegue ficar consigo um período de mágoa, de falta de perdão. Porque quando a alegria de Jesus entra no nosso coração, não há espaço para mais nada. Não há espaço para mágoa, não há espaço para rancor, para angústia, porque Jesus entrou ali. E naquele período que os homens estavam desanimados, tristes, por tantas e tantas coisas que eles passavam sem esperança, Deus mandou Jesus, o presente da alegria, para transformar a vida daqueles homens, a vida daquelas mulheres. Jesus quer continuar transformando a sua vida. Essa noite eu quero te lembrar que Ele continua trabalhando em você, cuidando de você. Jesus não para o trabalho no meio do caminho. Ele não deixa de fazer o que Ele precisa fazer. Porque quem recebe Jesus como presente da alegria, enche o coração dele e abre mão dos prazeres momentâneos dessa vida. A Bíblia lá em Gálatas 5, 22 a 24 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ninguém que deseja ter a alegria de Jesus pode continuar com as suas mãos cheias dos prazeres transitórios desse mundo. Para você ter Jesus como presente, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como, porque a salvação é de graça, mas a unção tem preço. Quando nós vamos diante de Deus, nós precisamos deixar de lado todos os prazeres transitórios desse mundo, tudo aquilo que o mundo oferece. Ninguém que esteja preso em prazeres transitórios do mundo consegue ter as mãos vazias para receber as bênçãos de Deus com alegria. A alegria que temos em Jesus não tem base em coisas fúteis, sujas dessa terra, mas tem base no caráter que temos em Deus. Para eu desfrutar de Jesus como o presente da alegria, em sua totalidade, eu preciso do fruto do Espírito, porque nele vejo 3 camadas importantes para que eu seja edificado. E é sobre isso que eu quero falar com você também essa noite. Quando a gente fala de amor, paz e alegria, nós só podemos buscar isso em Deus. É o amor de Deus que transforma a nossa vida, é a paz de Deus que excede todo entendimento, que nos faz ficar calmo no meio da angústia. E é a alegria de Deus que faz com que nós venhamos ter experiências com Deus e nos faz viver uma vida de alegria mesmo no meio das dificuldades. É fácil estar alegre quando tudo está dando certo, mas estar alegre no meio das dificuldades somente quando nós temos Deus em nossas vidas. Então o amor, paz e a alegria é o relacionamento que eu tenho com Deus, é com Ele. Paciência, amabilidade e bondade não é para mim, é a experiência que eu tenho com o próximo. Por isso que aqui no fruto do Espírito fala de 3 camadas. Primeiro, amor, paz e alegria com Deus. Paciência, amabilidade e bondade com quem? Com o próximo.
Eu preciso ser mais paciente com aqueles que estão perto de mim, ter mais paciência com os nossos filhos, com a nossa família. Eu preciso ser mais amável, eu preciso ser mais bondoso para com o próximo. Mas existe 3 coisas que aí é comigo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não é para o outro, isso é para mim. Eu não preciso ficar olhando para o outro se ele é fiel ou não, a fidelidade é comigo. Eu não preciso olhar para o outro se ele é manso. Nossa, o fulano é tão nervoso, ele não tem mansidão nenhuma. Não, a mansidão é para com você, não é com o outro não. E o domínio próprio também não é para o outro, é domínio próprio, é eu. Então, alegria, paz e amor é com Deus, paciência, amabilidade e bondade é com o próximo, e fidelidade, mansidão e domínio próprio é comigo mesmo. Quando nós temos essa visão, nós entendemos que Jesus, como o presente da alegria, transforma a nossa vida. E Ele tira de nós sentimentos que nós pensamos que é para o outro, e é para nós mesmos. Sentimentos que nós pensamos que é para nós mesmos, mas é Deus quem faz. Não procure amor nos outros, porque as pessoas podem te decepcionar. Não espere que o amor delas não te decepcione uma hora. Porque o amor que tudo espera, tudo suporta, não é um amor humano, é um amor de Deus. A paz que excede todo o entendimento não é uma paz humana, é a paz do céu, é a paz de Deus. E a alegria é a alegria de Deus. O que nos deixa cansados não são os grandes e eternos projetos de Deus, mas as pequenas e insaciáveis ambições do nosso coração. Então você chegou aqui nessa noite e talvez não se achava ou se encontrava onde está essa alegria de Deus em você. Muitos pensam que a alegria de Deus é uma alegria que é apenas mostrada por meio do sorriso. Mas a alegria de Deus é mais do que isso. A alegria de Deus é eu saber que eu tenho um lugar que eu posso ir, que eu posso descansar, porque Ele vai estar cuidando de mim. A alegria de Deus é saber que grandes coisas vão acontecer na minha vida, mas quando eu olhar o que eu receber de Deus, eu nunca vou olhar para mim, eu vou abençoar a vida do outro. Jesus, como presente da alegria, quer nos levar a viver uma vida aonde a nossa alegria seja Ele mesmo, com a alegria que só Ele pode nos dar, para que essa alegria em nós seja completa, para que venhamos a abrir mão dos nossos prazeres, os prazeres deste mundo, por amor a Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite e o seu coração não está um coração muito alegre. Talvez você tenha passado por problemas e dificuldades que até mesmo você não se via antes, mas está acontecendo contigo. Mas o Senhor pode nessa noite mudar toda a sua história. Ele pode mudar cada detalhe da sua vida. Porque aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Deus pode transformar cada detalhe, cada vida, em cada minuto, em cada segundo, e até mesmo quando nós não esperamos. Somente Jesus, como presente da alegria, pode transformar a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E talvez você esperava muitas coisas de Deus, mas talvez você não enxergou muitas delas. Mas existe uma grande notícia que vai fazer você hoje começar a enxergar a vida de uma outra perspectiva. A alegria de Deus é que o seu coração se torne alegre, porque Ele é o suficiente para você. Quando te falarem do Evangelho, que você não vai ter sofrimento, que você não vai passar por dor, esse não é o Evangelho de Jesus. Muitas vezes você vai ter que renunciar a alguma coisa, você vai ter que deixar de lado outras coisas, mas quando você deixar de lado, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de tudo para você. O Espírito Santo está aqui nessa noite,
E Ele quer fazer com que o seu coração se inunde da alegria dEle. Porque quando nós temos a alegria do Senhor em nós, nada nesse mundo nos satisfaz. Nós precisamos nos alegrar quando nós ouvimos falar que Jesus é o presente da alegria. Quando eu era menino, e eu queria receber um presente de Natal, e naquela época não se recebia tantos presentes assim. Eu me preparava durante todo o mês de dezembro, contando os dias, para chegar a hora de receber aquele presente. Muitas vezes, o meu pai, a minha mãe, ou aqueles que são da minha família, faziam de tudo para me dar aquele presente. E eles não colocavam ali um padrão para dizer: olha, Leandro, nós vamos te dar o presente porque você fez isso, você fez aquilo. Muitas vezes o presente chegava, mesmo quando eu não merecia. Aprenda a presentear pessoas com a graça que você recebeu de Deus. Talvez esse ano não foi um ano muito fácil para você. Foi um ano de dificuldade, de sofrimento, de dor. Mas Jesus continua presente. Ele continua presente na sua vida, na sua história, na sua casa. Jesus, como presente da alegria, quer devolver a alegria de estar na casa do Senhor para você. Ele quer devolver a alegria da celebração para você. Ele quer devolver a alegria de você louvá-lo com toda a sua força, com toda a sua alegria, porque Ele é merecedor de toda a alegria do nosso coração. Aqueles homens que receberam um anúncio como pastores e foram ver Jesus, eles viram a grandeza do amor de Deus sobre a sua vida, e eles receberam pela primeira vez aquele anúncio. Talvez nessa noite você está aqui, mas você não está alegre o suficiente e precisa de um tempo de alegria do Senhor sobre a sua vida. Jesus está pronto para te dar essa alegria. Mas se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você buscou alegria em tantos lugares, em tantos ambientes, talvez na bebida, nas drogas, no mundo aí fora, procurou alegria na vida de pessoas que te decepcionaram. Jesus está te chamando para Ele se tornar a verdadeira alegria na sua vida. Se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Se você está aqui e diz: Senhor, eu estou nesse lugar, mas eu preciso de uma experiência nova. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história, me transforme. Se você está aqui no nosso meio, você pode estender suas mãos para o alto e dizer: eu quero esse Jesus para mim, eu quero que Jesus seja a minha alegria. Existe alguém aqui no nosso meio? Essa é uma noite que Deus está te dando a oportunidade de você ter a oportunidade de voltar para a sua presença, para ter experiências com Ele. Jesus está te chamando para perto para cuidar da sua vida, para cuidar da sua família. Se você está aqui, você pode estender as suas mãos e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero experimentar Jesus, eu quero ter Ele comigo. Não tenha medo de se entregar a Ele, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai te devolver a alegria que você perdeu. Essa noite é uma noite onde Deus Ele quer restaurar em nós a alegria. Eu penso que a alegria humana ela tem um tempo e um prazo de validade, mas a alegria em Jesus ela é eterna. Se você ainda não aceitou a Jesus, esse pode ser, eu tenho certeza que será o maior presente que você poderia ganhar, é ter Jesus na sua vida. Existe alguém aqui no nosso meio que quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador?
Também quero falar com aqueles que precisam de alegria para invadir um novo tempo em suas vidas. Quero dizer que você é muito especial para o Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele quer derramar sobre você esse tempo de alegria. Enquanto nós louvamos o Senhor, se você quiser vir aqui na frente, se colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que derrame da alegria dele sobre a sua casa, sobre a sua família, nós estaremos prontos aqui para orar por você. A Bíblia nos garante que a nossa maior alegria é estar na presença do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ter Jesus como único e suficiente Salvador.